Tu conhece um livro chamado E o Vento Levou? Esse livro, de 1936, né, o ano que ele foi escrito, é pela Margaret Mitchell. Ele é um clássico da literatura, né? Ele foi feito em 2 volumes, né? E ele conta a história de um amor, né, que virou aí o romance mais falado do mundo da literatura, né? É o romance mais conhecido, né, que é o amor entre o Rhett e a Scarlett, né? E o livro, ele se tornou assim um sucesso, né, de vendas, né? Se você não conhece o livro, com certeza você conhece o filme, né, que leva o mesmo título, que foi feito aí em 1939, né? Tendo um grande elenco, né, como a Vivien Leigh, que fazia a Scarlett, e o Clark Gable, que fazia o Rhett, né? O filme, inclusive, ele ganhou 8 Oscars, né, em 1940, um ano depois que ele foi criado. E é também assim um recorde na bilheteria, né, do cinema. Ele foi um filme que teve muito sucesso, né, vendeu muito bem. E é um filme aí maravilhoso, lindo, né? Com aquela musiquinha, né, de fundo que todo mundo conhece. E as cenas também, assim, são, né, é um filme, assim, bem longo, né? Mas é um filme que vale a pena do começo ao fim, assim como o livro, né? Mas voltamos para o livro, né? O livro também foi um sucesso de venda, né? E aí hoje tem até das pessoas que gostam de ter uma biblioteca, né? Assim em casa, é um item indispensável. E o livro ele se passa, né? Na época da Guerra Civil Americana, ou então a Guerra de Secessão, né? O livro se passa no ano de 1861, né? Que é quando estava tendo esse conflito lá nos Estados Unidos, entre os estados do Sul e do Norte. Os estados do Sul, eles resolvem se separar, né? Eles criam os Estados Confederados, né, americanos, e os estados do norte ficam nessa luta contra eles, né? Porque os estados do sul, que vivia de uma cultura agrícola, não queria a abolição da escravatura. E os estados do norte, que já viviam numa época de indústria, né? Eles já eram bem mais avançados, eles queriam o fim da escravidão, né? Mas é como a autora do livro diz, né, que isso era apenas uma pontinha no meio da guerra, né? Existiam vários outros itens lá, várias outras sentenças pela qual a guerra explodiu de verdade. E é nesse cenário, né, que a gente vê nascer o amor aí da Scarlett e do Rhett. A Scarlett, uma menina muito mimada, né, que tinha tudo, muito rica, morava na fazenda Tara, na Geórgia, e além disso, ela ainda era muito linda, né? Chamava muita atenção dos rapazes, todos os homens ficavam loucos por ela, né? Porque além de muito bonita, ela era muito inteligente, ela gostava muito de conversar. Mas tinha no meio desses rapazes um que chamava mais a atenção dela, que era o Ashley Wilkes, né? Só que o Ashley Wilkes não queria se envolver, né, com a Scarlett, porque achava ela assim um pouco atirada, né? E aí ele foi e casou com uma moça mais calma, né, assim, mais no canto dela, que a Scarlett chamava até de boba, né? Ficava, essa mulher é muito boba, não sei como é que ele quis ela. E aí a Scarlett fica revoltada, né? E termina casando também com um cara lá nada a ver com ela. E aí a guerra estoura, né? E aí o marido dela vai lutar na guerra. E o Ashley também vai. E o marido dela termina morrendo. E aí a Scarlett fica viúva, né, e tudo. Mas ela nem dá muita bola pra isso, né? Porque no final das contas ela nem amava o marido dela. E ela fica mais preocupada, né, com o Ashley, que tá lá lutando ainda na guerra e tudo. E aí o Ashley manda uma carta pra ela, pedindo pra ela cuidar da esposa dele, porque ela vai ter neném e tudo, e ele queria que ela ficasse com ele, com a esposa dele, né?
E aí, no meio disso, né, ele também volta, ele tem um momento lá que ele volta, né, da guerra para passar um tempo com elas e tudo. E aí a Scarlett já tá lá na casa da esposa dele, né, do Wesley, já tá lá ajudando ela e tudo, né, ela fica até muito mexida, assim. E é aí que ela começa a se aproximar mais do Rhett, né? O Rhett ela já havia conhecido numa festa, né? Uma vez, ela achou ele muito charmoso e tudo, né? Mas eles dois não se deram muito bem, né? Porque o Rhett não era muito de levar desaforo pra casa, nem ela, e aí eles, né, ficaram meio assim, mexidos. Mesmo assim, o Rhett ficou muito interessado por ela, né? Mas como ela só tinha olhos pro Ashley, né? Ela não quis nada com o Rhett. E aí, depois que o Wesley retorna para a guerra, né, novamente, ela acaba estourando lá uns conflitos onde ela tá e ela decide voltar para a fazenda dela, né, lá onde moram os pais dela, tem os irmãos dela e tudo. Só que quando chega lá, ela vê um cenário devastador, a fazenda tá toda destruída, eles estão passando fome, a mãe dela faleceu, né, inclusive ela chega no dia que a mãe dela morreu, e o pai dela tá doente, e aí ela se revolta. E é nessa hora aí que até no filme, né, ela sai e tem aquela famosa cena, né, que ela segura a terra e diz: "Nunca mais sentirei fome novamente", né? Que é quando ela diz ali que ela vai lutar com todas as forças dela para tentar reconstruir a terra dela, né? O lar dela, que era a fazenda. E aí assim passa o tempo, né? O Ashley termina voltando da guerra, e aí eles dois se unem, formam uma pequena indústriazinha de madeira e tudo. Ela volta a ter muito dinheiro, ela reconstrói lá a terra dela. E todo esse tempo o Rhett ali do lado dela, né? Tentando ganhar a atenção dela, o amor dela, né? E até que ele conhece, eles terminam casando, né? E por mais que ela nunca tenha se entregado totalmente a ele, mas eles terminam por ter uma boa relação aí, né? Algumas, né, estremecidas, mas conseguem levar. E aí eles têm uma filhinha, só que a filhinha vem a falecer, né? Ela vem a óbito por causa de um acidente de cavalo. E aí a relação deles, que já não estavam lá essas coisas todas, ele fica estremecido de vez, né? O Wright decide que não quer mais aquilo para a vida dele, né? Porque ele lutou a vida inteira para ela tentar ficar com ele de bem, né? Ter o amor dela, a atenção dela, e ela ainda na cabeça com o Ashley, né? E é nessa hora que a gente vê uma Scarlett desesperada, né? Porque ela se toca que finalmente o grande amor dela é o Wright, e que ela precisava o tempo todo ela ter, né, vivido para ele, né, ter dado valor ao amor que ele dava a ela. E a autora, ela diz que o título do livro, né, E o Vento Levou, é justamente por causa de que remete, né, ao fim de uma civilização, né, ao fim de um tempo que foi levado pelo vento, um estilo de vida, tudo, né, que o vento levou. E é mais uma dica aqui do canal para vocês, né? Eu particularmente adoro o livro, adoro o filme, né? Já assisti inúmeras vezes. E se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.